my home. But I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my home. Olá, pessoal! Bem-vindos ao novo episódio do Limonada de Limão, nessa reta final, né? Reta final da temporada 1, quem diria? Jesus. Passou rápido, hein? No final de novembro. Ó, falando de Jesus, chegando no final do ano, todo mundo lembra do nascimento. Bem-vindos a todos e bem-vindos aos meus dois amigos, né? Que já estão animadíssimos aqui ao meu lado, né? Gilney Silva, o designer da Evolgo, né? O cara e aí, que, pessoal? o cara que é um especialista em identidades visuais. E a voz, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite, pessoal. Radialista. Boa noite. E o meu outro grande amigo e profissional também muito competente, Eduardo Dudes Manioto, diretor comercial e dançarino, né, da dança do ventre, um especialista em múltiplos assuntos. É verdade, tu viu, né? Foi legal, né? O cara é muito bom em tudo que faz, né? Ele leva tudo muito a sério, né? Inclusive a dança do ventre. Vamos começar então mais esse episódio do Limonada de Limão aqui com os nossos apoiadores, né? E com esse super backstage aqui da Play Content. Estúdios da Play Content. Play Content, né? Com a trilha sonora do Rafa Salib, Do né? Rafa Salib, né? No último episódio nós não falamos sobre o Rafa Salib. Quem era o host que esqueceu Uma isso falha aí? O host é um idiota completo. O host é né? atrapalhado. Vamos lá. Vamos começar com o Eduardo Desmanioto dessa vez, né? Meu Deus nosso do céu, amigo já de Duda, cara. nosso amigo Duda, o Junei sempre começa com limão mais doce. Vamos começar hoje com o limão mais complicado, né? Aquele limão que às vezes a gente tem que jogar no lixo. Eu adoro depois. esse assunto, né, cara? Porque esse assunto, assim, eu tive algumas experiências anteriores na minha vida, né? Onde eu encontrei alguns profissionais ditos experts e especialistas em marketing, né? Que vinham com PowerPoint, com marcas sobrepostas, porque os caras apresentavam o mesmo PowerPoint para 10 empresas com a mesma fórmula. O problema é quando esqueciam de colocar o nome certo, né? Esqueciam a marca antiga. Não, na né? verdade, um dia ele esqueceu que ele se mandava em PDF, ele mandou em PPT o arquivo. Aberto, com os comentários. Não, e aí eu vi que embaixo da imagem da marca na qual eu trabalhava Tinha 200 logos diferentes. tinha 200 logos diferentes, porque ele apresentava o mesmo PPT para 200 empresas diferentes, né? E o pior era que a empresa onde eu trabalhava acreditou no cara contra todos os meus protestos, né? Não, Onde ainda tava foram escrito assim, ó, infrutíferos material exclusivo preparado para a marca para tal. marca XY. Né? Graças a Deus essa pessoa não está mais entre nós, ele está, não que ele morreu, ele está em Portugal, ele voltou para a sua terra de origem, né? Que fique lá, né? Não dá muitos detalhes que as pessoas vão identificar daqui a pouquinho. Voltando para aquele nosso assunto, né, de que todo dia de manhã um idiota e um esperto saem de casa, né? Ah, pois é, né? E ele era o esperto. Em época de summits e eventos e... É verdade, né? A gente vê impressionante. Mas esse era um cara que pregava muito, né, um tema que, quando mal utilizado, ele pode ser muito prejudicial para as marcas, né? Opa. Quando mal escolhidos, né? Que são as famosas collabs, né? Ou as collaborations, ou as colaborações entre marcas, enfim, né? Para usar todos os idiomas possíveis aqui. Eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre essa proliferação, porque cada vez tem mais também, né? Tá, mas qual é a tua opinião? Tu é um cético? Tá, mas na verdade eu tô jogando limão em vocês. Tá. Depois Tentei eu devolver respondo. aqui. Tentei fazer um truque aqui de linguagem, não funcionou. Não, te vira, rapaz. Retruco, né? Te vira, rapaz. Vamos lá, eu quero saber qual a tua opinião lá. sobre essas collabs, né? Inusitadas, inesperadas, né? Tá aí muitas vezes frustradas, né? Só para deixar claro, né? Tem algumas pessoas que nos assistem aqui que talvez não sejam especialistas, né, na área e ninguém tem a obrigação. Uma collab basicamente tem o objetivo de unir a força de duas marcas, né? Criar associações, né? Dar riqueza para um produto ou para um negócio que está sendo vendido a partir da identidade de cada uma, né? E de certa forma elas têm que ser um pouco complementares, têm que ajudar a contar uma história que faça sentido. E isso pode envolver uma abertura de canal, uma renovação de público, né? Tentar vender para um público que anteriormente não consumia aquela marca, e a partir de uma associação aquela marca fica mais interessante, né? E em tese, né, Ismani, uma collab faz sentido, né? Agora que nós temos que estudar caso a caso, né? Mas do ponto de vista das marcas, né, tem um porquê disso é feito, né? Tem uma razão pela qual isso é interessante para os negócios, né? São duas alavancas, a gente sempre fala que marca é uma alavanca de negócio, são duas alavancas ali atuando para
buscar os objetivos que aqueles negócios têm. Não sei se tu vê de maneira diferente isso, Johnny. Não, eu entendo que também. Acho que depende muito de como é feita essa colaboração, né? Se as marcas têm uma afinidade, eu acho que pode ser interessante para as duas, né? Tu já viu coisas esquisitas nessas colaborações, Junei e Ismani? Eu vou falar de uma que eu achava que era um sucesso, né? Que foi uma das primeiras que eu me lembro, assim, que era da Adidas com a Goodyear. Com a Goodyear. Eu lembrei dessa também. Eu lembrei dessa Como também. como é que é essa aí que eu não... Eles usavam a borracha dos pneus No solado. no solado dos tênis. Mas aí faz todo sentido, né? Sim. E depois fizeram com a Continental. Atualmente Exato. ainda tem. Os Ultra Boost de corrida usam o solado de borracha da Continental, que é a marca de pneus. As botas de trilha tem uma parceria, as marcas Gore-Tex, né, com North Face, ou até mesmo a Nike tem um calçado de corrida off-road, que é com Gore-Tex, que é justamente a prova d'água. Não, mas daí não é uma collab. Daí eles estão usando um material que é um componente... Mas é uma marca. Mas é uma marca de claro, tecnologia. É que ela virou tão importante Tão- quanto a marca que está utilizando eles. Ela é quase um sinônimo disso. Exatamente. Né? Mas Então, não é um produto que é vendido isoladamente. Mas aí a gente está falando de funcionalidade, né? Tanto no caso da Goodyear quanto esse caso da prova d'água, são duas collabs que passam funcionalidade, porque um pneu passa o quê? Aderência, né? Mas a questão marca da de fricção, pneu em um né? calçado. Aí são Exato. coisas mais inusitadas, né? Tá, A Gore-Tex mas essa já funcionou. é... Qual não funcionou? Essa funcionou. Eu li sobre uma que era... Ai, meu Deus do céu. A memória é algo impressionante quando a pessoa vai envelhecendo, né? Quando a bom que pessoa ele reconhece, né? Lembrei. É da Shell com a Lego. Shell e Lego. Shell e Lego. Duas marcas com muita história, E com eles muito vendiam significado. alguns produtos da Lego, né? E enfim, lá os caminhõezinhos pro cara montar e o posto de gasolina e custava o dobro. Eles tinham o mesmo produto com a marca Shell e sem a marca Shell. Então eles não criaram uma questão mais inusitada, mais exclusiva. E aí isso sim. foi um fracasso total. A Lego tem um com a IKEA também, que eles fizeram umas embalagens, Sim. uma embalagem, como é que é para guardar objetos, né? E que tu poderia, em cima da tampinha, tu poderia montar Lego também, né? Tem uma que é interessante, que é a Faz sentido. KFC e a Crocs, né? Sim, eu vi também os caras que fazem chapéus, né? Com o chapéu da KFC. Não, detalhe, né? O KFC e Crocs tinha o cheiro de frango frito e em cima de um frango frito como estampado. E a gordura, o cara pisava sentindo, né? Aquela gordura Crocs, escorregando. Tu imagina tu chegar num hospital com Crocs com cheiro de frango dando aquele frito. barulho. Então, assim, até que Sensacional. ponto que as collabs podem ajudar e até que ponto, se mal avaliadas, podem prejudicar a marca, né? Eu lembro de um computador que eu tive, talvez tu vai lembrar. O Gilney, eu acho que não chegou a ver ele. Eu tinha um Note. Os primeiros Notes que eu comprei era um Note que era da Ferrari. A collab era da Eu Ferrari. lembro Eu disso. lembro disso aí. Eu me lembro. Que a promessa era vender velocidade, né? Só que era um Lentium, não era um Pentium. Era um Acer, né? A marca era Acer do Note. Meu Deus do céu. E aí a associação era com a Acer, inclusive, patrocinava a escuderia Ferrari. Vocês vão lembrar, até pouco tempo atrás, eu acho que não patrocina mais. Depois podem me corrigir. Mas era uma relação que as duas marcas Corrigir tinham com não, bastante vão força. te detonar. Vão me detonar. Não, acho que não. Acho que nesse caso Eu não. me lembro que tu andava só eu sou com o detonado. computador da Ferrari e tu usava o boné e mais um colete, se não me engano. Não, e o mais engraçado, Júnior, eu chegava Tudo combinado. num cliente novo e abria o computador, o cara ficava olhando assim. Daí eu comentava, que papai comprou um carro e esse computador ele veio de. E aí, as pessoas não sabiam se era verdade ou era mentira. Não, mas eles olhavam pra marca e viam que era Acer, eles duvidavam, pensavam, não, o cara que tá usando um computador da Acer com certeza não tem uma Ferrari. Mas teve um Nada interessante. contra os Acers, né? Pelo amor de Deus, pessoal, calma. Racers, calma. haters. Haters da Acers. Aquela marca, a Domino's de pizza, né? Sim, Domino's. Que fez com a Noida, que é uma empresa de tecnologia. Eles desenvolveram, né, uma entrega de pizza com essa colaboração, né? Então, Interessante. tem alguns interessantes, né? Uma outra de um grande sucesso, e aí de novo eu falo da Adidas, né? É a Adidas com Stella McCartney. Stella McCartney. Tu falou de Adidas, né? Eu lembro agora, a gente falando de marcas de empresas, mas marcas pessoais, né? Marcas de pessoas, não marcas Sim. de negócio. A Adidas talvez tenha sido, e eu acho que foi a pioneira em associar um tênis... Kanye West. Não, muito antes disso, né? Ela fez com o Run DMC, né? Quando marcas de tênis somente se associavam com atletas, né? Porque vendiam performance, vendiam esporte, ela se associa com um grupo
né, de hip hop. Lá no início, né? E isso ajuda a alavancar as vendas da marca. E a associação foi tão forte que até hoje muita gente lembra disso, né? Porque abriu um mercado totalmente novo. Porque o tênis não é apenas usado para a prática esportiva. O tênis é usado como um estilo de vida, né? E aí várias marcas depois seguiram a mesma onda, né? Acho que essas associações acabam, de certa forma, esticando e ampliando a abrangência da marca, né? Tem uma associação mais recente que foi da Louis Vuitton com a Supreme. Ou seja, duas marcas, uma marca de streetwear com uma marca de Que começou bem e que depois acabou sendo luxo né? francesa, né? Pô, uma combinação que tu olha assim, puxa, que coisa estranha. Não, mas só um pouquinho. As marcas precisam rejuvenescer e precisam, de certa forma, se conectar com outro público. E é isso que ela fez, né? E tem várias histórias de marcas de luxo que fizeram isso, né? O Karl Lagerfeld fez uma associação com a H&M, que é uma marca de produtos fast fashion, né? Super econômicos, né? Com acessibilidade de preço. A Target fez isso também com um estilista que eu não me lembro qual é que é, mas daqui a pouco eu lembro também. E aí tu começa, às vezes, esticar essa lona, Vou né? pesquisar pra Pode ser muito bom correr o pro erro. varejista de baixo custo, mas talvez não seja tão bom pro estilista que vende a marca premium, né? Porque ele está emprestando o nome dele e ao emprestar o nome ele perde um pouco da exclusividade, né? Então é um cuidado, às vezes, que prejudica muito mais as marcas que estão no topo da pirâmide, né? É verdade. Tá pesquisando aí, mano? Sim, estou percurando aqui. Mas tu fala sobre sucesso e fracasso. Eu li uma matéria recente que na Ásia, que é um dos principais mercados das marcas de luxo, as collabs são importantíssimas, né? Para esse crescimento, para esse aumento de base de novos entrar no clientes. mercado, no exatamente. É interessante. Para a marca começar a acessar novos consumidores, né? E às vezes a gente olha muito a realidade do Brasil, né? E isso é tão distante porque o mercado de luxo aqui é uma fração muito pequena, né? Acaba não sendo representativo para as marcas. É tipo na China, assim, eles entram com uma marca e os chineses entram com a cópia. Não, é que assim, a gente olha pra China, às vezes a gente tem essa visão, né, da copiadora, mas existe um mercado de luxo significativo, né? Porque como os números chineses são muito grandes, mesmo que a gente tá falando aí de 10, 15, 20% da população, a gente tá vendo o tamanho do Brasil inteiro, né? Mas só aí, o mercado de luxo é o mas tamanho do aí Brasil. fica aquela pergunta, se o produto que eles produzem lá e as marcas que eles têm são tão boas, por que quem tem dinheiro lá não usa? Por que eles vão para a Europa e vão lá consumir Dior, Chanel, Louis Vuitton? Porque essas marcas ainda não atingiram e dificilmente vão atingir, porque quando a gente fala do mercado de luxo, a gente fala muito de história, né? De significado. Essas marcas não construíram isso ainda. Elas têm que percorrer muito chão. E não sei se um dia vão conseguir isso, né? Vai ser difícil fazer esse movimento, mas talvez consigam fazer, né? Vocês sabem que eu sou... Acho que eles estão... A China ela começou copiando, tá? Mas eles já estão criando marca agora. É que os Mani tá falando de marcas que trabalham justamente nesse topo de pirâmide e ajudam a construir a tendência, né? Ou seja, são marcas históricas, né? De moda que fazem os grandes desfiles e a partir dos grandes desfiles todas as outras marcas de certa forma se inspiram, para não dizer Mas eu vou palavra aproveitar e vou dar minha opinião aqui sobre coisas chinesas. Eu evito sempre que posso. Vou dar minha opinião aqui, que sempre é mais azeda, mais ácida, enfim, né, mais polêmica. Eu não tenho a mínima vontade de dar dinheiro para um país que não respeita a liberdade. Não tenho. Não tenho mesmo. Isso eu faço de forma declarada. Sempre que eu posso evitar. Eu sei que os componentes dos carros que a gente anda são feitos na China. Eu ia fazer essa provocação. Muita coisa vem de lá. Mas o que eu posso evitar, eu Tudo tento. isso que tá na tua frente aí... Não, sei que né, é. de alguma maneira... Eu sei que é, mas a gente tenta evitar. Porque, de uma forma silenciosa, os caras estão dominando e com um objetivo claro de impor o sistema dos caras. Então, pode parecer teoria cara da conspiração, mas eu acredito muito nisso. E não outra, tô afim de ficar à mercê do Xi Jinping. Tem uma colocação, né, Juneid, tu falou sobre construção de marca, né? Quando a gente não consegue construir marca, às vezes a gente tem que pegar um atalho. Hoje a Volvo é de quem? É chinesa. Por isso que é a qualidade do carro. Né? Tu Pergunte começa... pros donos que tem Volvo. Mas lá tu vai ver o Volvo tem a bandeirinha da Suécia lá. Né? Ou seja... Porque naturalmente eles são piratas, tu precisa né? Eles têm a pirataria como bandeira, né? Não, é que é o seguinte, tu pode construir marca e tu pode atalhar o caminho comprando marcas.
né? E tu comprando marcas. Isso aconteceu nos anos 80 com os japoneses, quando o Japão foi rico, né? E tinha aquele medo que o Japão fosse comprar os Estados Unidos, inclusive, né? As marcas japonesas, a Sony comprou estúdios de cinema, né? E os americanos ficaram apavorados. Tinha a loja da Sony na Quinta Avenida, na Madison lá, meu Deus do céu. E a gente está vendo o mesmo fenômeno com a China, né? A gente não sabe até que ponto a China vai virar um novo Japão, né? Ou realmente vai conseguir sair dessa armadilha do crescimento. Mas é um fenômeno natural, ou seja, tu compra uma marca para atalhar o caminho, né? É. Algo que já está construído. Esse limão não foi tão azedo. Não, eu acho que ele é um limão polêmico, mas ele não tem um certo e errado, né? Porque ele depende muito de como tu vai fazer essa combinação. O que tu não pode fazer, o Ginei estava dando alguns exemplos, né? E tu também falou, tu não pode fazer o sundae de almôndegas, né? Sundae de almôndegas. A gente gosta do tema de sorvetes aqui, né? Mas o sundae de almôndegas é uma das piores coisas. Sorvetes. É uma das coisas menos apetitosas que você pode aprovar, né? O que é o sundae de almôndegas? É combinar duas coisas que não podem ser combinadas, né? É combinar duas marcas que brigam entre si, duas marcas que têm identidades diferentes, associações diferentes, posicionamentos muito diferentes e que acabam não te ajudando, né? Eu acho que uma das collabs, ou uma das formas de collab muito interessantes é o mundo da arte, né? O mundo da arte com marcas de moda, por exemplo, né? Artistas, né? E a gente lembra sempre daquela virada que a Louis Vuitton também, vou repetir aqui o case, que fez com o Murakami, né? Quando o Murakami redesenha o logo clássico da Louis Vuitton e se torna um objeto de desejo, né? O Yamamoto com a Adidas também, né? Outro caso, né? De marca de luxo. Que acabou virando marca solo. Que virou uma marca, né? Independente. Ele era apenas um estilista e acabou virando uma marca, né? Então, acho que tem um caminho interessante aí, justamente, para tu emprestar valor. E é o valor artístico, né? É o valor do criador, é o valor do designer, é o valor do cara que, às vezes, nem está atuando especificamente naquele segmento, mas ali ele consegue emprestar um pouco do valor e criar algo diferente. Que sem ele, a marca não teria. Né? Então é possível ter sucesso. Mas use com moderação. Use com moderação, use com sabedoria, né? E use com branding, né? Porque toda conexão precisa ter branding na história. Gilney? Sou eu? Eu acho que vamos pro teu limão. É o limão aqui. siciliano. Conecta o limão aí. Mas vamos lá então. Tu falou sobre marcas de moda, né? Sim. E aí teve um cara que... Um youtuber, tá? Deixa eu lembrar o nome dele aqui, achar o nome dele aqui. É Zach, o nome dele, tá? Que o cara Zacarias. O cara já fez mais de uma vez que eu descobri que o cara já fez mais de uma vez isso, tá? Ele aproveitou a London Fashion Week e fez uma brincadeira lá, né? O cara pegou, em uma das situações ele pegou um outro cara lá, um gurizão, e aí resolveram botar umas roupas, pegaram roupas da loja mais barata de todas, assim. E aí Já vi onde vai chegar isso. Os caras chegaram, botaram umas coisas loucas, assim, até uma fita de frágil, botaram na perna do cara, fizeram umas coisas bem loucas, assim. E mandaram o cara lá pra London Fashion Week. E aí, né, começaram a fotografar e o cara... Mas é uma situação ridícula, assim, né? Sim. Botaram, assim, pra ter uma ideia, botaram no óculos do cara, botaram pendurados uns números, assim, gigante, uma letra, assim, gigante, que eram tipo um chaveiro, assim, sabe? Coisa desse nível, assim, né? E outra vez os caras pegaram um senhor mais velho, assim, que isso foi esse ano, tá? Pelo que eu descobri, foi esse ano. Um senhor mais velho e diziam que era como se fosse o avô dele, assim, né? E os caras fizeram a mesma coisa, só que daí eles pegaram, por exemplo, um colete, fizeram um colete de boia. Pegaram um colete de boia, no mesmo nível de ridículo, assim, tá? Botaram uma carteira de cigarro no sapato do cara, assim. E aí o cara foi... Fizeram a mesma situação. O cara foi pra London Fashion Week e começaram a bater foto. Daí o cara apareceu na capa ou melhor, no Instagram da própria London Fashion Week. Sim. Esse senhor. Tá aí o cara. O cara apareceu na Vogue também, né? No Instagram da Vogue. E aí o cara conseguiu entrar no espaço. Ele disse que ele era um sobrinho do Armani.
conseguiu um espaço na frente, assim, do desfile, assim, ó, Sensacional, com as celebridades junto. com as celebridades. Detalhe, ele foi convidado para um evento. Um evento fantasiado daquele jeito, cara. Só falta dizer que deu uma entrevista pro Mauri Júnior. Ou pro Alejandro Malo. Alejandro Malo, faz tempo que não escuto o Alejandro Malo. E aí o cara conseguiu, então, abrir espaços, né, com isso. E a minha pergunta tem uma relação justamente com isso, né? O que a gente pode aprender com essas marcas falsas, né? Marcas que não existem, né? Que pergunta aí, Ismani. Meu Deus do céu, Marcas que cara. não Se existem. vocês quiserem, eu tenho mais um exemplo pra dar pra vocês aqui. Dá mais um. Teve um cara, também é de Londres, tá? Esse é mais antigo um pouco. Que é um jornalista, tá? Ele foi lá e criou um restaurante fake. Só que ele deu um nome pro restaurante. Ele criou um perfil no TripAdvisor. Tá, essa história eu vi. Ela não é tão antiga assim. Eu acho que ela cara, eu acho que faz alguns anos já. É, mas eu lembro dessa história aí. E os caras começaram a pontuar ele, né? E aí o cara começou ele chamou os amigos pra deixar comentário. 2018. Né? 2018, Sim, eu pensava que era 2017, né? E aí o cara começou Só How to become TripAdvisor's #1 fake restaurant. Super conceitual o restaurante. 2017, na verdade. Exatamente, só que daí o que o cara fez, né? Ele começou a trazer aquela questão da exclusividade, né? Difícil de reservar. Tu não consegue mesa, reservar, exatamente. Tem uma fila né? de espera. O pessoal, né? até o cara chegar ao topo do site, né? Sim. Das indicações. Era o restaurante número 1, né? E aí o cara revelou, né? Que não existia. E aí revelou, como é que ele revelou? Ele chamou, convidou, deixou algumas pessoas visitarem o espaço dele, que era no jardim dele. Sim. E aí nesse jardim ele serviu as pessoas. Detalhe, tá? Ele Serviu fotos... 10 pessoas em uma noite só. Em novembro de 2017, ele serviu 10 pessoas. E aí o cara... O detalhe, as fotos que o cara fazia eram fotos com esponja, né? Dos alimentos, né? Sim. Com esponja, com tinta, coisa Só desse cenário. tipo, né? Só cenográfico, Só cenográfico. E aí nesse dia que ele serviu comidas feitas, esquentadas no micro-ondas, botou um músico, né? Mas o que acontece aqui é que ele conseguiu fazer a marca ser desejada, né? Exato. Acho que é um dos grandes Meu segredos Deus, que aqui, absurdo. né? Tô olhando as fotos que o cara fez. Tipo É assim, incrível. tem uma foto que tem um pé de um manequim, aí tem uma outra que tem um tubo de espuma de barbear. Isso, exatamente, eu usava esse tipo de coisa. Espuma de barbear, Power Bleach, que é aqueles negócio de alvejantes. O negócio do banheiro também. Esse caso aí foi super famoso Pastilha de porque banheiro, né? revelou um calcanhar de Aquiles, um problema desses sites de agregar informações e avaliações, né? Como o TripAdvisor. Né? Que era daquele do site do vinho, aquele que tu gosta Sim. de falar, Eduardo, Sim. sempre. A sabedoria é multidão. Mas aí eu acho que vem outra questão, tá, Junei? Nesses casos específicos aí, tu entrou em segmentos onde essa escassez, tu falou de moda, de alto luxo e restaurantes sofisticados, né? A escassez gera desejo e gera valor, gera curiosidade Sim, exatamente. nas pessoas. E as pessoas Sim, querem quanto- consumir aquilo que é raro. Menos Exato. chance ela tinha de conseguir, mais ela queria aquilo, Exato. né? Ou porque está em algum lugar, e aí tu citou, né, alguns eventos aí de moda, num lugar que é referência, né? O lugar que passa o sinal pros outros. Ou seja, o que tá mais ou ali... menos- é mais ou menos como tu enxergar a Sheila Mello deitada numa cama, né? E o máximo que tu pode fazer é deitar nessa mesma cama, né? Mesmo que ela não esteja. Né? Que lembrança, hein, Júnior? Sheila Mello, pra quem não sabe, era uma dançarina de um grupo de pagode chamado Eltia, né? Que era Gera Samba antes, né? Gera Samba virou Eltia depois. É aquele que quando tu era garoto, tu fez um cover, né? Quando tu era jovem, né? Não. Eu lembro dessa história Não. que tu contou pra gente. Cara, que o tu era o máximo- jacaré, né? Tu imitava o jacaré dançando, né? O máximo de cover que eu consigo fazer é Sidney Magal. E eu paro por aí. É verdade. E dança o árabe Magal- também, né? Não, Também dança tem árabe um- é contigo. Não, essa não. seara eu não me... Existem eu não me- vídeos que podem eu vir não- a público, inclusive. Eu não me meto nessa seara aí. Dança árabe é o Gilney, inclusive. Eu lembrei, Junei, de um comercial antigo da Diet Pepsi, né? Que era o Puff Daddy. Puff Daddy tava indo pra uma premiação musical e o carro dele enguiçava, a limusine enguiçava no meio do deserto de Nevada.
Ou da Califórnia, não lembro exatamente. E aí ele tinha que pedir carona. E passava um caminhão da Pepsi e dava carona. E ele chega no evento de carona no caminhão da Pepsi. E aí todo mundo fotografa, filma e tira foto. E no dia seguinte, assim, tipo assim, o caminhão da Pepsi tá rodando já. Tem gente comprando o caminhão da Pepsi nas revendas. Estão andando. E vai evoluindo a história toda até que chega lá um casal de velhinho dirigindo o caminhão da Pepsi, assim, e passa pelo Puff Daddy. E o Puff Daddy olha assim, mas o que aconteceu aqui? What the fuck is that? Porque é justamente o poder de uma celebridade, a gente falou de collabs há pouco, né? O poder de uma celebridade de colar sua marca com uma outra marca e levar para um outro mundo. Inesperada. Tipo assim, né? Levam outro aonde o caminhão de refrigerante vai ser desejado, né? Para as pessoas comprarem. Nunca, né? Ah, não, mas espera aí. Agora virou moda, virou tendência. Pega e usa isso e segue o jogo, né? Mas é interessante, né? Porque a gente trabalha com várias marcas, né, Felipe? E a gente sabe que existe uma dificuldade para conseguir criar esse desejo, né? De consumir aquele produto, né? E como os caras conseguiram fazer isso, né? Eles conseguiram se destacar, conseguiram aparecer em redes sociais, enfim, né? Mas tu falou tudo, né? Essas marcas, elas têm o desejo de vender. E quando tu tem o desejo de vender, tu fica muito disponível às vezes, né? E quando tu fica muito disponível, qual o limite, assim, ó, né? Me pega, né? Aí é difícil, né? Qual o ser limite, desejado, né? Fica difícil ser desejado, né? Eu tenho outros objetivos que vêm antes e eu não sei equilibrar muito bem, né? E a gente esquece muitas vezes que o drive principal, e eu repito sempre isso, o drive principal de toda marca não é faturamento. Não é faturamento. Não se faz branding para faturar mais. Branding é para lucrar, é resultado. O drive de uma marca deve ser lucro, não faturamento. E aí tá cheio de casos aí de startups e de negócios aí que explodiram. De PowerPoint. Os unicórnios, né? Eu quero faturar um valor X, eu preciso chegar lá e aí chego lá, mas eu não dou lucro, eu fico só consumindo capital, né? Então esse é o cuidado que tem que se ter, né? Essa é a distorção do ROI quando se fala de e-commerce, né? O ROI por e-commerce é o retorno de vendas sobre tuas campanhas. Ao passo que no mundo real é retorno sobre investimento, ou seja, quanto de resultado tu vai ter, né? Quanto lucro tu vai ter. Exatamente. Né? Sobre o teu investimento, né? E aí não para de pé, né? A brincadeira não para de pé. Esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? Nessas questões aí. Mas precisamos falar sobre Adam Sandler, né? Eu sou fã do Adam Sandler, cara. Eu adoro esse o tema Adam que eu vou Sandler. trazer aqui, eu vou arrumar inimigos em casa, né? Porque eu também tenho fãs em casa do Adam Sandler, né? A Lu, que é minha esposa, e a Valeca, que é a minha filha, adoram os filmes do Adam Sandler. E a minha crítica e a minha bronca com isso aí, que eu tenho que assistir esses filmes, é que a minha impressão é que eu sempre tô assistindo um filme igual. Eu sempre penso, não, mas esse filme eu já vi. Não, esse é um novo dele. Mas como novo? Esse filme aqui a gente já viu 2 anos atrás. Que parece, né? E aí a gente vai fazer uma conexão rápida aqui do Adam Sandler com outros temas. Parece aquela repetição, talvez um dos sintomas do vírus do sucesso. Não temos dúvida que Adam Sandler é um ator de sucesso, né? E aí, para continuar com seu sucesso, ele continua alimentando os seus seguidores e a sua plateia com filmes que se parecem. Vocês já viram isso acontecer em outros casos? Primeiro eu vou defender o Adam Sandler, tá? Não, na verdade, ele tem um filme bom. Aliás, dois, vou dar 2, né? Pra mim, o filme sério dele, né? Que é o Joias Brutas. Ah, bom. Sensacional Sim, o filme. Onde ele não é Adam Sandler. Onde ele é um ator, né? Sim. E o Clique, que é um filme que tem Clique pelo é menos muito um bom. roteiro que tem um pouco de exatamente, ele tem história legal. Ele tem uma pegada emocional ali, né? É, reflexiva, né? É. Reflexiva pra Mas vida. nos filmes mais comuns dele, né, eu acho que a proposta dele é a proposta mais ou menos como era do Cacete Planeta, dos Trapalhões, enfim. É pastelão. É humor pastelão. É aquele negócio assim, ó, eu tô afim de olhar alguma coisa idiota Pra não pensar. pra não pensar que vai me fazer rir. Exatamente. Essa é a proposta dele. E ele cumpre aquela proposta com perfeição e com maestria, porque é beira a idiotice extrema. Ele é o... É ridículo e eu adoro. E é engraçado, cara. eu também. Eu lembro de uma cena, porque a gente tá falando muito sobre a harmonização facial, né? Que o Junei já fez várias, inclusive, né? Eu andei fazendo uma também. E até recentemente nós fizemos um jantar, né? Entre os limões e as famílias, né? Eu vi acontecendo isso com o As Junei. limonetes. Eu vi isso acontecendo com ele, né? Mas no filme
Eu acho que é o Farrell, aquele, né? Que é um dos que tá sempre junto com ele. O cara vai tomar água e a água escorre no canto da boca, né? O Juninho Porque a adora boca essa cena aí. A boca Adora, tá já me tão falou umas 10 deformada vezes já. essa Tá com tanto preenchimento labial que a água começa a escorrer. Tem alguma e ele pessoa- fala, tem alguma coisa errada com a tua boca. E ele tomando e a água escorrendo no canto da boca. Junei, cuida, porque isso aí é ruim acontecer. Tem né? alguma pessoa que tu conhece que tem esse problema? Alguém que eu conheço. Ah, tem várias, cara. Eu lido com o mundo da moda, cara. Sem nomes, sem Não, nomes. óbvio que eu não vou dizer nomes, né? Mas eu conheço favor. muitas pessoas, né? Que passaram do ponto, né? E que tu olha assim quando tu encontra, depois de um tempo tu dá aquele susto, né? Meu Deus, o Coringa do Batman chegou aqui. Mas o Junet até que ficou sutil, ele tá bonitinho assim, né? O editor mas- vai de novo caprichar na edição do corte. Tinha a né? cara do Adam Sandler. Mas vamos lá, né, gente? Sandler. Essa questão da repetição não chega num ponto de esgotamento no ponto de vista de vocês? Assim? Não chega num ponto que cansou, descartamos agora. Não tem um pouco disso? Ah, pode ser até que canse, mas Por exemplo, vou pegar, pra não dizer que eu tô pegando no pé do Adam Sandler, Liam Neeson. Tu pega um filme do Liam Neeson, tu já sabe que vai ter tiro e porrada o tempo inteiro. E é um cara que fez a Mas lista aí de que tá. Schindler, Mas aí que tá. né? Parece que ele fez um caminho assim, ó, eu vou me congelar numa coisa só. Que é uma coisa diferente que, por exemplo, um outro ator, Clint Eastwood, que também só era aquele filme do policial durão e tal, que não sorria, que atirava. E conseguiu se reinventar. E depois de uma certa aquele idade... da mula, aquele, né? Aquele filme fantástico. Da né? mula, Charles sensacional. Bronson. Ele tá agora com 90 anos, quase 90 Aham. anos, e tá filmando ainda. Exatamente, é a filme do Charles Bronson. Charles Bronson também era. Eu tinha um do Charles Bronson. É o Chuck Norris, né, cara? Chuck Norris, Norris, é. né? Os caras ficaram presos. Já Mas falei a aí história do Chuck Norris, do Batman, né? E do Super-Homem, né? Então, não vou repetir. Então a capacidade de se reinventar, será que não falta isso? E isso, será que não é uma armadilha que acontece com algumas empresas e marcas que viram uma repetição de si próprias? Elas estão sempre girando em torno do mesmo círculo. Talvez deveria assumir que tem um posicionamento X e não tentar pintar ou dourar a pílula, tentar dizer que é novo quando não é novo. Assume que não é novo, assume que é clássico, assume que é tradicional, né? E segue essa batida. Mas ó, é a marca dele, né? Que é o que o Adam é a Sandler marca faz. dele. Mas o pior é aquele cara assim, agora vamos lançar um novo produto. Não, é a Chevrolet. Cara, é a Chevrolet com a Spin. Né? Vai lá e troca a sinaleira da Spin, ela continua horrível. Bota né? outro nome. Né? E bota o nome, daí bota um step atrás e chama ela de Active, né? Aqui eu tô fazendo uma provocação pra vocês, não no do Adam Sandler virar um ator de filmes de bang bang ou de policial. Ufa, achei que tu ia Mas falar se de ele- filmes adultos. Se ele Boa pudesse esticar um pouco além daquilo que ele tá habitualmente afeito a repetir, né? A gente fala tanto de repetição, mas chega num ponto que se cansa, né? Acho que esse talvez seja o detalhe. Que é o que Se talvez não tenha envelhece, acontecido com o Jimmy Carrey. se não envelhece, né? Chega num ponto que tu cansei. Eu A acho, fórmula cansa. eu acho que tu é muito elegante pro Adam Sandler, cara. Eu acho Ah, que não. é isso. É que o sangue nórdico não permite o humor pastelão, né? Não. Qual é que é o humor que tu gosta? Fala aí. Deu um toquinho ali no Zumani só pra ficar rindo. O Felipe. Não, os ele- filmes do Woody Allen, Ó. eu mato de rir dos filmes do Woody Allen. Tá entendendo? Mas de novo, Estamos entendendo. Monty Python, tem alguns filmes do Monty Python que são Ah, o Monty engraçadíssimos, Python é são bom. Em engraçadíssimos. busca do cálice sagrado, que ele é E muito legal. são, de certa forma, destroem mitos, né? Os caras brincam com coisas que às vezes as pessoas não gostam, que sejam, né, motivos de brincadeira. Van Damme. Van Damme. Van Damme, qual é que eu, o que eu vou esperar do filme do Van Damme? Eu vou esperar um assunto sério? Não, cara, é pauleira, é chute. Bruce Lee. Chute de pontapé. Bruce Lee era chute da cabeça pra cima. Não tem. Não, mas é uma fórmula, né? É uma fórmula que chega num ponto que cansa. Por exemplo, tu citou agora o caso dele, cara, do Van Damme. Do Bruce O Lee que ou do Van Damme? o que- Ah, do Van Damme. Não, o Bruce Lee não tá mais entre nós, né? Sim. Mas o que ele faz, o que ele pode fazer Há agora? controvérsias. É. Talvez esteja, né? Tem aquelas teorias da conspiração, né? Não Ele e o se Jim sabe. Morrison. Não se sabe, né? Mas é E o então, Elvis Presley. então E esse o é um... Michael Jackson. Quem mais? Não. Ídolos não morrem jamais, É. né, cara? Ídolos não morrem jamais. Acho que isso é um negócio legal. Mas eu acho que assim, o cuidado que tem que ter é não fazer as combinações absurdas, né? Que nem a gente falou há pouco do Sunday de almôndegas, né? Essas combinações que às vezes não fazem sentido. E aí tu vai olhar o filme com uma expectativa e tu Adam chega Sandler lá. fazendo filme de terror. Mas eu acho que funcionaria, Eu acho que cara. ele tem Eu alguma- acho que ele tem funcionaria. alguma coisa, mas Não, é se um fosse terror de pastelão, comédia, né, cara? Tem filmes, É um por terror exemplo, bem terror. eu lembro agora Tipo Hora do pra- Pânico, aquele, né? não falar só de
homens, né? Falar de mulheres. A Charlize Theron tem um filme chamado Monster, que ela está irreconhecível. Eu não sei se ela concorreu e ganhou o Oscar nesse filme, ou ela só concorreu. Depois a gente pode olhar. Mas ela tá irreconhecível. Ela é uma mulher extremamente bonita. Em todos os filmes ela tá bonita. Naquele filme ela tá destruída, porque ela faz o papel de uma mulher drogada, prostituída, que vive uma vida toda confusa e acaba Ana matando as pessoas. Christine F. é o nome desse filme. Meu Deus, isso é um clássico dos anos 80, né? Agora o Ismani entregou a idade dele com tudo. O barulho nem sabe o que é, né? Não. Eu mais era novinho. Andava de carrinho de bebê ainda. Tava no Moisés ainda, E sabe? tu chegou a olhar aquele, o Zohan, eu acho que é Zohan, um agente bom de corte do Adam Sandler. Meu Deus. Cara, é 1h30 perdida da tua vida se tu assistir isso aí. Não, pra mim não foi perdido, foi engraçado. Bom, eu acho que esse assunto aqui eu perdi aqui na mesa, né? Eu perdi na mesa porque perdeu eu tenho longe. eu Adam tenho Sandler dois, é fantástico, Eu tenho cara. dois fãs do Adam Sandler. Tem outro legal também que é o Paizão, cara, que é legal, assim. Lembra do Paizão? Temos Não, um grande não fã do Adam Sandler também, né? Tem um amigo meu... É que são níveis, assim, né? Tipo assim, odeia, gosta, apaixonado. Eu fiz uma trilha de 3 dias, eu contei isso pra vocês, né? E aí tem um amigo meu que disse assim, nas conversas ao longo da trilha, disse assim, Felipe, para de brigar. O mundo é cafona, não adianta. Deixa Não, e é verdade, os cafonas ganharam o mundo. Não tem como vencer esse jogo. É, Provavelmente ele deve ser um outro Lorde, né? Esse teu amigo aí. talvez o Felipe é o sueco e ele é Mas seu. o Ismani tanto defende essa questão aí de as marcas se voltarem para o mercado, entenderem o consumidor, e talvez seja isso mesmo, né? O Adam Sandler dá essa lição. Ele quer continuar abastecendo o mercado dele, abastecendo o consumidor e Foco. respeitando, né? Tem foco. É o consumidor que quer aquilo e né, não deseja nada mais. Por que é que eu vou reinventar a roda? E o mais legal é que ele... até a gente já falou sobre isso, né? Tu acho. O mais Que ele legal. ajuda... Meu Deus, os ele caras ajuda- são muito fãs. Ele ajuda... Não, a gente falou por causa Os de ti. caras têm uma A gente camiseta falou do por causa Adam de Sandler. ti. a gente ri de ti porque tu não gosta dele. Não, E não é aí que eu não goste dele. Eu acho que quando ele se propõe a fazer uma coisa diferente, ele consegue fazer. Ele consegue. Não, acho que ele consegue. Ele provou que conseguiu fazer. Mas a história, ele consegue, mas pra quê? É. Não precisa. Ser reconhecido como um ator de verdade, né? Ele tá ganhando dinheiro assim. Tu acabou de falar, né? O negócio. Mas aí nós chegamos As no outro marcas, o negócio é só vender, não, é ter resultado. O cara tá tendo resultado, porra. Pra que tu vai querer mudar a história do cara, pô? Tu não fala que marca se constrói a longo prazo, Felipe? Aí, Longo ó, prazo, o cara né? a longo prazo. cara conseguiu. Talvez vocês estão Tu me pensa convencendo. em Adam Sandler, tu lembra o que Talvez que é o Adam problema Sandler. seja eu. Né? Eu acho que vocês não estão tem- provando o as problema. marcas Eu não não sou o tem público dúvida. dele. Eu não Ele tenho não precisa dúvida. me As atender. Ele marcas precisa não atender precisam vocês. ser. As marcas não Exatamente. precisam ser memoráveis. Exato. Não. Adam Sandler é memorável. É memorável. Tu pensa em Adam Sandler, tu sabe o que tu tá pensando. Sim. Tá aí. Sim. Pronto. Quantos Oscars ele tem? Te rende. Não importa, Quantos mas. prêmios ele tem? Tá, mas quantos dólares tem na conta? O drive é dinheiro, então é isso aí. É isso falou? que importa. É a mesma isso que coisa. A importa. efetividade da marca se mede pelo lucro Não, que gera. eu tô em minoria e eu acho que o Adam Sandler tá certo. Ele tá fazendo filmes tá pra começando maioria. a admitir, Ele tá olha aí, fazendo ó. filmes pra maioria. Não, tá perfeito. Tu é vocês o estão me cara do provando filme, aqui. A Vida é Bela, Vocês lá de estão Cannes, provando. lá, aquelas coisas todas assim. Aquela coisa que o cara dorme olhando. Filmes iranianos. Mohamed. Que tem filmes excelentes, tá? O Irã tem filmes excelentes. Bah, imagina, esses os coreanos agora que parece Netflix, só aparece filme coreano mais. Mas a porra não esquece Netflix. que o filme coreano ganhou o Oscar há pouco tempo atrás, né? Que bom pra eles. Que era um filme excelente, inclusive. Inclusive estão fazendo collabs também, eu acho. Collabs. Os Não, o cinema americanos. indiano, por exemplo, que era piada. Bollywood. Que Indiano era é muito piada, bom. né? Indiano é Quem muito quer bom, ser um cara. milionário? Cabecinha. Todo mundo assistiu, né? Sim, Quem quer ser outro milionário. Que é exatamente um filme Tá, mas não, tu excelente. não tá falando dos filmes bons, Felipe. Tu tem que falar do filme do estilo Adam Sandler, que é os caras. Pô, agora acho que nós cara, concordamos em alguma coisa. que é o cara. Não podemos falar de coisas boas. Vamos falar o de Adam cara- Sandler. Chegou no meu ponto. Eu É o sabia cara- que vocês, em algum momento, vocês iam entregar. É o cara pulando de um caminhão que tá dando 3 cambalhotas no ar e ele cai em pé, matando mais uns 4, 5 caras. Esse aí é os ramos. Não, aquela deles. história é bom, não, é ruim, mas é pastelão, mas tu ri, pastelão, pronto, mas é é idiota. pastelão, Isso é aí. pastelão. É que o Adam Felipe, Sandler ele é muito pastelão. inteligente, cara. Não, Ele É, consegue rir de não coisas consegue, idiotas. não consegue entender. Não é esse questão tipo de pessoal aqui, a gente tá falando do Adam Sandler, não de mim. Não de mim. Mas legal, a gente tá chegando agora no final do nosso programa, né? Eu sempre gosto de
passar a palavra pro Ismani, porque o Ismani sempre lembra Agradecer de falar dos agradecimentos. Estúdios né? maravilhosos da Play Content aqui na cidade de Campo Bom, cidade gloriosa, na qual eu resido, eu e o Gilney Barulho. O pessoal chega aqui até com jet lag, né? E vem trabalhar, é impressionante. né? É uma empresa internacional, né? Exato. O pessoal viaja bastante, né, Fabiano? Fabiano tá aí na escuta, aí, né? Tá só eles ligado. não desistem, né? Ele não tá dormindo, eu tô de costas aqui. Ele tá dormindo ou ele tá acordado ainda? Tá acordado. Tá com Bom dia, Fabiano. E o legal, aberto, mas não sei se tá legal acordado. é que eles se entregam ao trabalho, independente de quem for aqui, né? Se for a Sheila Mello ou fomos nós, os caras são dedicados, caem de cabeça no trabalho. né? Agradecer também a Elementar Loja de Campo Bom. É Vulgo essa empresa que você deve contatar. Se você quer É fazer Volvo que te estratégia de ajuda marca, a transformar marcas. transformar a sua marca. Talvez aí se o Fala Adam com o Sandler nos procurasse, a gente ia ajudar ele, né? Não, o Ou Felipe a não ia ajudar manter ele. Ou a transformar. Não, eu ia ajudar, com certeza. O Felipe né? ia acabar com ele. Só que aí que tá, a gente não inventa nada, né, Felipe? Exatamente. O negócio A gente o tem que tá na explorar a essência dele. das marcas. E o Adam Sandler tem a sua essência, né? E lembrando também aquela trilha sonora incrível do Rafa Salib, né? Rafa Salib. Sigam lá no Spotify, Rafael Salib. O cara é bom demais. Curtam além de Feel Like Going Home, que é a nossa trilha sonora personalizada aqui do Limonada. Tem tantas outras legais pra gente ouvir. Show. Gente, dicas? Vocês têm dicas? A dica, A dica do Junei vai ser assistir o último assista filme do todos Adam os filmes do Adam Sandler. É mais ou menos assim, assista todos os filmes do Adam Sandler e todos os últimos discos do Roberto Carlos. Não, Então vai parecer que tu tá num vai loop dando a tua infinito. dica, porque é o eu dia vou da dar a marmota. Tu vai viver no dia da marmota, ver todos Vai os dando a dias tua iguais. dica que eu vou pegar a minha, porque na verdade Legal. a minha eu tenho no meu Kindle, então eu vou pegar por aqui. Esse aqui é um livro que eu li há muito tempo atrás e me impactou bastante, porque eu sou um cara que, no trabalho de branding e de estratégia de marcas, a gente está toda hora fazendo apresentações, né? Apresentando para prospecção, apresentando para clientes, né? E o livro fala exatamente sobre isso, né? Não é um livro sobre como montar um keynote ou um PowerPoint, mas ele fala sobre a arte de tu montar uma apresentação, ou seja, como tu leva adiante um discurso, uma ideia, né? O título do filme... Eu tô com a dança na cabeça. O título do livro é The Art of Pitch. Esse autor aqui. E esse livro, ele tem a capacidade de trazer alguns insights e algumas histórias muito interessantes sobre como tu conta histórias, né? E ele defende que toda apresentação é um presente. Na verdade, tu está tomando tempo das pessoas e tu precisa devolver alguma coisa de valor para elas. E se tu pensar dessa forma, a tua apresentação vai ganhar outro nível. Algumas outras dicas que ele fala que uma grande ideia... Não adianta ter uma grande ideia. Toda grande ideia depende e precisa de uma grande apresentação. Senão ela vai morrer no caminho. Então tu tem que honrar as grandes ideias com grandes apresentações. E ele fala muito sobre o mundo das agências de publicidade, né? Porque ele trabalhou dentro de agência. E ele diz o seguinte: os maiores salários de uma agência são dos grandes apresentadores. Né? São eles que conseguem valorizar o trabalho deles justamente por conseguir vender as ideias. E ele conta uma história engraçadíssima, que eles estavam vendendo um projeto para Mercedes-Benz na Alemanha e estavam diante dos executivos desconfiados e tal, se realmente precisavam ou não de ajuda deles. E ele relembra uma antiga lenda alemã, né, que conta a história de um homem que estava no final da noite voltando para casa e estava de 4 na calçada tentando achar alguma coisa embaixo de um poste de luz. E nisso passa um guarda e vê aquela cena daquele homem desesperado ali e pergunta para ele o que aconteceu. E o cara diz: olha, eu perdi a chave de casa, eu não consigo voltar para minha casa, não vou conseguir entrar. Não tem problema, deixa que eu te ajudo. E o guarda vai lá e se abaixa na calçada, embaixo do poste de luz, e começa a procurar, né, também. Depois de 15 minutos eles não acham nada da chave, né? E o guarda tem a ideia de fazer a pergunta: tu tem certeza que tu perdeu a tua chave aqui? E o cara responde: não tenho. Tá, mas então por que a gente está procurando esse lugar? Não, porque aqui tem luz. E é mais ou menos isso que ele retrata, né? Muitas vezes as empresas e as marcas ficam procurando as suas respostas, os seus posicionamentos e as suas saídas, porque ali está mais iluminado, né? Porque ali é o ambiente que elas conhecem. E muitas vezes elas vão ter que transitar no ambiente que elas desconhecem. Famosa zona de conforto. O ambiente escuro. E aí tu vai precisar de ajuda, né? E aí ele mostra, né? E esse livro aqui é interessantíssimo, que vai dar várias ideias de como você monta uma apresentação de sucesso. Beleza. Eu vou sair um pouco do convencional e eu tenho buscado agora nos últimos
tempos da minha vida sair um pouco das coisas mais convencionais. E eu tô lendo um livro que é fantástico, que é Entrando no Coração de Buda. Olha aí. Entering the Heart of Buda. Tô admirando bastante... O Buda não é o nosso cliente, tá, Júnior? A filosofia. Eu acho que é outro Buda esse. Eu admiro bastante a filosofia do budismo, que não é uma religião. Tá? Sim. É uma forma de vida, na verdade. De né? encarar o mundo, né? E vale muito a pena. Esse livro é um livro quase como se fosse um guia básico. Não. E ele fala... O grande resumo é o seguinte, que sem sofrimento não há crescimento. E isso é muito legal. Quando a gente consegue entender a razão pela qual a gente sofre, a gente consegue encontrar a saída. Inspirador isso. Né? E não ficar preso no sofrimento. É, Mas entende o porquê que eu estou sofrendo. Exato. E aí tu vai conseguir encontrar o caminho. E não é sentar num canto e chorar, né? Eu fiz a tradução que eu tô lendo ele em inglês. Talvez não seja exatamente isso, mas é Entering the Heart of Buddha. A gente confia sempre nas traduções, são sempre Entrando no Coração de Buda. Vale a pena. Legal. Muito obrigado, então. Quero agradecer de novo os meus 2 grandes amigos que estão aqui. A pizza chegou, inclusive. Boa. Então vamos para a próxima. Lembrando sempre que esse é um programa que defende a liberdade de expressão e diversidade de ideias. Siga-nos no YouTube, no Spotify e no Instagram, né, nos nossos Oficial. perfis. Tem os episódios completos lá para vocês assistirem, inclusive com imagens, e também tem os nossos cortes, né? Os nossos cortes com as nossas histórias fragmentadas e provocativas. E engraçados. Engraçadas. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Legal, pessoal. Até... Valeu! All I had is gone. Brooks run to the ocean and the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody should bury me. Brooks run into the ocean and the ocean runs into the sea.